aspirantes a nômades, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo finalmente eu vou falar sobre os nossos gastos da nossa viagem de quase 3 meses na Europa esse ano. No caso 2018, não sei quando eu vou publicar esse vídeo, quando eu vou conseguir editar e tudo mais, mas já estamos indo pra 2019 agora quando eu tô gravando. A questão é que eu me enrolei um pouco, acabei ficando um tempo sem gravar vídeo, depois fui publicando outros vídeos que eu tinha da viagem, ainda tem vídeos da viagem pra botar, mas finalmente gravei esse aqui dos gastos que vocês estão me pedindo bastante no Instagram e tudo mais. Então eu fiz umas anotaçõezinhas aqui na minha agendinha, e basicamente eu anotei todos os gastos da viagem, cada coisinha que a gente gastava com qualquer coisa eu anotava pra depois poder fazer esse balanço e falar pra vocês que me pedem tanto. A única coisa que eu não anotei foram gastos com compras, tipo assim, compras de roupas e outras coisas, porque não é uma coisa necessária da viagem, eu comprei porque eu quis, porque eu tinha o dinheiro lá e comprei, então eu não anotei esse tipo de gasto. Mas fomos em lojas muito boas e baratas, como Lefties, como Primark e assim se sucede, né? Bom, os gastos que eu anotei aqui são de passagens, hospedagem, seguro de viagem, transportes, né? Seja Uber, seja trem, seja o que for, né? Exceto o avião, o curso que eu fiz de francês, e outros gastos que eu suponho que faz tanto tempo que eu fiz esse cálculo e ainda não consegui gravar o vídeo, que eu suponho que seja do mercado, comidas em geral e esse tipo de coisa, né? Porque não tá em outro lugar aqui, eu anotei. Eu botei aqui que de compras aproximadamente foram 1.500 euros de compra aproximadamente, tá? De compras assim, roupas, calçados, etc, etc, presentes. Mas eu não calculei, não anotei tudo, tá? Então assim, quais foram os nossos gastos? Lembrando que a gente foi dia 27/3 de 2018 e voltamos dia 20/6 de 2018. Ou seja, né, 27 pro 20... Quase foi fechar os 2 meses, né? Eu lembro que eu peguei a passagem, eu queria ficar os 90 dias do visto, né? Eu já tenho a cidadania italiana, mas o meu excelentíssimo não, então ele podia ficar até os 90 dias. Eu lembro que eu queria deixar os 90 dias, mas a passagem de avião quando eu comprei tava mais barato pra eu voltar um pouco, quase uma semana antes, assim, em torno de uma semana antes. Então eu preferi gastar menos do que ficar os 3 meses, né, os 90 dias, enfim. Ok, então as passagens eu consegui, a ida eu comprei a ida separada da volta, tá? Não deu muita interferência, não ficou mais cara, pelo que eu calculei no site lá, por incrível que pareça não ficou mais cara. E também eu fiz isso porque a gente foi até Lisboa e voltou, tipo, a gente foi... Porto Alegre, Lisboa, aí na verdade o ponto final era Madrid, né? Só que daí fazia escala como era da TAP, tinha opção de escala em Lisboa e podia escolher de 1 a 5 noites, né, em Lisboa ou em uns outros 2 lugares de Portugal. Eu já conhecia Lisboa e o Rafael não conhecia, então eu quis ir lá pra ele conhecer, né, Lisboa, e escolhemos as 5 noites, então ficamos no Airbnb, que não tava lá barato, mas tudo bem, e aí podia fazer esse negócio aí sem ter custo adicional na passagem. Depois terminava em Madrid e aí a gente seguiu nossa viagem, e nós íamos voltar pela França, então por isso que eu comprei separado, porque a ida era pra um lugar, a volta por outro, e deu tudo certo comprar separado. Comprei pelo site da TAP mesmo, porque era onde mais tava valendo a pena e tudo mais, né? A gente se estressou um pouco com a TAP, eu gravei vídeo falando disso, os portugueses se irritaram falando que eu não posso falar mal do país deles porque eu não sou portuguesa, e enfim, deu todo um rolo, eu me tapei de nojo, pra não dizer outra coisa, me tapei de nojo de Portugal em geral, por conta desses baita de filho da puta que vieram comentar nos meus vídeos, tipo, não foi tanta gente, mas... tipo, um povo muito revoltado que me deixou assim, poxa, eu só tinha coisa boa pra falar de Portugal, eu tive umas experiências ruins no voo, eu relatei as experiências, sendo que eu estava falando dos problemas que a gente teve em específico com as pessoas que a gente teve na empresa TAP. Aí, porque a empresa TAP é de Portugal, eles se revoltaram como se eu estivesse falando mal do país, sendo que eu só tinha elogio. Eu gostei de tudo no país, a outra vez que eu fui também, eu só tinha elogio. E acabei, todo esse elogio que eu tinha, acabando se transformando numa coisa ruim dentro de mim, sabe? Porque... de tão mal que eu fui tratada, ai, sei lá, sabe, me tapei de nojo, não sei nem se eu quero voltar, mas tudo bem, culpa de vocês, tá? Se tiver algum português assistindo e comentou filha da putice aqui no meu canal, é culpa de vocês. Aí vem falar umas coisas absurdas, assim, do tipo, tá achando que vai conseguir algum emprego, sua vagabunda que não tem emprego nem no Brasil, que acha que falando umas coisas absurdas, não sabe nada da minha vida, né? Vão criar vergonha nessa cara de vocês. Pronto, falei.
desabafo aleatório aqui no vídeo de gastos. Não sou obrigada a ficar ouvindo desaforo, tomar no rabo. Enfim, esses valores eu incluí, porque agora eu tenho que pagar separado, desgraça, né? Isso pra tudo que é companhia. Incluía uma bagagem de mão de 8 quilos, que já tava, e mais uma bagagem despachada de 23 quilos para cada um. Na volta a gente deu sobrepeso, mas o cara, tipo, meio que salvou a pátria, assim, e deu um jeito lá pra nós. Tudo bem que deu todo um rolo que eu teria que contar num outro vídeo. Mas, se quiserem, me falem que eu conto. Mas conseguimos sem pagar excesso de bagagem, tá? E foi para 2 pessoas. No total de passagem deu R$ 5.480 para 2 pessoas, ida e volta. Achei o preço relativamente bom. É óbvio que eu gostaria de ter pago menos, mas é difícil, por exemplo, quando aparecem essas promoções assim, ai, 1.500, 2.000, ida e volta, barará, geralmente não engloba estadias longas, é tipo assim, pra ir e voltar no mesmo mês, tarará. Então não adianta essas promoções que aparecem no Melhores Destinos, etc, pra gente que fica bastante tempo, tá? Então pro nosso período, aquela coisa toda, indo pra um lugar e voltando por outro, e todo aquele rolo, e ainda parando em Lisboa, eu achei o preço ok. Beleza. Agora eu vou falar sobre hospedagem. Quero deixar bem claro que qualquer uma dessas coisas não teve publicidade, não teve propaganda, não é parceria, não é nada disso. Eu, como já acho que comentei num outro vídeo, se eu comentei eu vou deixar o link por aqui, eu não gosto muito de fazer parcerias assim, desse tipo, ganha hospedagem gratuita e divulga, blá, porque eu gosto de me sentir em casa, gosto de fazer o que eu bem entender, eu não gosto de ter responsabilidade desse tipo com a empresa, eu não sei se eu vou dar realmente de fato um retorno bom pra empresa, então assim, se alguém me procura e quer fazer uma parceria, eu até analiso e faço, mas eu não sou de ficar correndo atrás que nem tipo blogueiros de viagem que querem viajar de graça, toda aquela coisa, eu não tenho nada contra, é só que não faz muito meu perfil, e graças a Deus hoje eu tenho condição de viajar pagando do meu bolso sem ter que pedir nada ou praticamente nada de graça, então eu prefiro, sabe, pra não ter que me incomodar ou ter muitos estresse, essas coisas. Bom, então só pra deixar claro, a gente se hospedou em Lisboa, eu vou falar gasto por gasto das hospedagens. Ficamos em Lisboa 5 noites, foi bem difícil conseguir hospedagem, estava muito mais caro do que eu pensei, tá? Por mais que Lisboa, Portugal, tenha um custo de vida menor do que outros lugares da Europa, a hospedagem está absurdamente cara, tá? Pagamos R$ 995,29 e todos os lugares a maioria dos lugares a gente conseguiu fazer uma negociação, ou porque ia ficar, sei lá, bastante tempo e conseguir um desconto, ou seja, um desconto porque ia ficar uma semana, ou algum desconto a gente sempre conseguiu, sabe? Mas nada extraordinário, é tipo assim, ia dar R$ 1.000, eu conseguia R$ 100 no máximo de desconto, ou tipo, eu ia ficar, que nem aconteceu agora na nossa viagem de Florianópolis, nós íamos ficar 12 noites, e aí eu consegui uma de graça por ter ficado essas noites aí. Ou num outro lugar a gente ia ficar um mês, aí ele tirou a taxa de limpeza e a gente entregou limpo. Enfim, sempre faço alguma negociação, mas nada de pedir coisas de graça, ok? E nem ter que divulgar em troca, aquela coisa toda. Vamos lá. 5 noites, 995,29, tá? Ficava um pouquinho mais afastado do centro, né, ficava bem afastado, mas tinha metrô ali perto, era no... como é que é o nome? Vou escrever aqui, tá? Eu digo que é um bairro, mas dizem que é, na verdade, uma cidade bem ao lado de Lisboa, mas fica super perto ali do Oceanário, toda essa área aí bonita, moderna, enfim, foi ótimo, pra nós foi ótimo, apesar de que era uma ruazinha meio estranha, tinha um povo meio estranho, mas tinha vidro duplo, apartamentinho simpático e a gente se deu bem. Eu quero deixar bem claro que a gente gastou o que a gente gastou porque a gente optou por isso, tá? Eu tinha condição de fazer uma viagem confortável, uma viagem legal, não no maior luxo do mundo, mas tendo algumas exigências que eu queria e eu preferi dessa forma, tá? Eu sei que eu não tenho nada contra e eu mesma já fiz viagens por couchsurfing ou ficar, tipo assim, alugar um quarto na casa de alguém, eu acho ótimo, principalmente para que a pessoa não deixe de realizar os seus sonhos de viajar, etc, se ela não tem muitas condições. Eu já fiz isso, tá? Mas, como agora eu tinha condições, eu quis gastar um pouquinho mais e ter um lugar só pra nós. Não queria monoambiente, tá? A gente não pegou lugares que era só um ambiente,
Por quê? Porque às vezes eu tenho que dar aula pros meus alunos, eu tenho que gravar vídeos, eu tenho que fazer outras coisas, o Rafael quer jogar e fica aquele taca no teclado, ou tipo, um tá de saco cheio com o outro, quer dar um tempo e ficar em paz um segundo, não tem só aquele um lugar ali, entendeu? Então eu queria lugares que tinha uma sala, cozinha, alguma área em conjunto, assim, em comum, e um quarto separado e pelo menos um banheiro e tal, e que tivesse cozinha, internet, aquelas coisas de sempre, né? Procurei lugares assim, meio moderninhos, meio legais, relativamente bem localizados. Então, basicamente é isso. Só pra vocês entenderem se algum lugar vocês acharem um pouco caro para o que vocês estão acostumados ou para o que vocês acham que é um preço bom, tá bom? Depois a gente foi pra Madrid, ficamos 7 noites, 1.356,97. Eu tô postando todos os tours de apartamentos aqui no canal, tá? Fica de olho que esse Lisboa, Madrid e outros aqui eu já publiquei, é só procurar, mas tem alguns outros que eu ainda não publiquei, vou publicar mais pra frente. Mas então vamos lá, um ótimo apartamento, tudo legal, todos a gente teve algum tipo de problema, tá? Normal, ou é barulho, ou é isso, ou é aquilo. Mas nenhum foi, tipo, traumatizante, que eu me lembro agora, que às vezes a gente tem uns traumas no momento e depois esquece e passa. Mas assim, a gente teve uma boa experiência na nossa viagem, foi show de bola. Depois a gente foi pra Málaga, mais 7 noites, podem ver que, tipo, eu procuro sempre ficar, quando é Airbnb, pelo menos mínimo 4 noites, põe, pra ter aquela função de valer a pena o valor e do que hotel, que eu já gravei um vídeo falando de hotel, vou deixar o link por aqui. Vamos lá. Málaga, 7 noites, R$ 1.432,23. É isso. Aí depois a gente foi para Alicante. Tudo isso então na Espanha, exceto Lisboa, né? 7 noites em Alicante, R$ 1.241,44, tá? Um apartamento que eu achei que era bom, o preço estava ok comparado a outros lugares, mas não, a cama não era muito boa, tinha alguns defeitos, mas era espaçosinho e tudo mais. Vale lembrar que eu poderia ter pago também mais barato se eu tivesse planejado toda a viagem antes de ir. Só que, uma que eu fiquei pensando, se eu amar muito, muito um lugar e eu já marquei X dias lá e eu não tenho como replanejar minha viagem, porque já vai estar tudo reservado. Então eu deixei meio que pra última hora, e de última hora tu sabe como é que é. Não consegue preço bom, né? Ainda mais que tava já numa meia estação pra querer chegar na alta temporada, quase quando a gente tava voltando. Então os últimos foi bem complicado de conseguir. O outro motivo é porque eu tava com muito trabalho antes de fazer a viagem, eu não consegui planejar como eu gostaria, eu não tive o tempo que eu gostaria pra fazer aquele planejamento, e aí ficou tudo na viagem. Eu não aconselho isso, aconselho no sentido de que é aquilo que eu pensei, se eu quisesse ficar mais tempo no lugar, é ruim ter já tudo planejadinho e não poder modificar nada. Mas pra questão de economia e também de não perder tempo da viagem que tu poderia estar aproveitando e tá lá tentando conseguir hospedagem e planejando outras coisas da viagem, então eu aconselho a preparar antes, tá? Até pra conseguir um preço bom. Vamos lá. Alicante falei. Daí depois a gente ficou em Granada, no hotel, 3 noites, no hotel 4 estrelas, mas que tava com preço legal até, para a época, né, e pelo tipo do hotel, então tava um preço bom, que era R$ 706 das 3 diárias. Ai, nossa, eu esqueci aqui de falar, a gente trocou de apartamento em Alicante porque não conseguimos mais aquele lá e queríamos ficar uns dias a mais, então a gente ficou mais 4 noites, que foram R$ 766,71 num outro lugar. Pela quantidade de noites e o tamanho do apartamento e tal, era um preço bom, mas a gente teve alguns problemas com barulho, problema de encanamento, algumas sujeiras, algumas coisas no apartamento. Mas o apartamento em si era espaçoso, legal, uma localização mais ou menos, não tão bom que nem o outro, que era mais perto da praia. Mas, então, 766,71, 4 noites. Depois a gente foi pra Valência, minha cidade preferida da vida. Se quiserem eu posso fazer um vídeo falando por que eu gostaria muito de morar em Valência. Ficamos 4 noites apenas, eu não tinha ideia de quanto eu ia gostar da cidade, por 741,61, tá? 4 noites no Airbnb. Todos os Airbnbs com 1 ou 2 quartos, cozinha, aquele esquema que eu falei, né? Banheiro, cozinha, um espaço em comum e internet legalzinha e toda aquela coisa, tá? Valência. Depois a gente foi pra Barcelona, dormimos uma noite e custou R$370. Barcelona é caríssimo, nós ficamos em lugares extremamente simples em Barcelona. Tivemos que dormir 2 noites, uma antes do cruzeiro que a gente fez e outra depois. Já vou falar do cruzeiro. O vídeo vai ficar longo, sinto muito, mas vocês me pediram bastante. R$370 foi num hotel
estrela, mas que parecia ser mais estrelas. Ele tinha tudo que a gente precisava, era muito show e eu já tinha ouvido falar super bem dele. Lá no bairro Gótico e tal. Então 370 valeu a pena, e por Barcelona ser super caro, eu não sei como é que eu achei esse hotel, porque tudo era mais de R$1.000 a diária, era uma coisa muito louca. Bom, aí a gente conseguiu, né, que eu queria muito fazer um cruzeiro, consegui umas promoções, tipo assim, de última hora, sabe? Eles não conseguem encher o navio, e aí fica um preço legal. Assim, não é barato, mas vale muito, muito a pena, e o preço que eu paguei é surreal, assim, pra o que se conhece, o tanto que se come, e o luxo, e toda aquela coisa. Era um cruzeiro da Pullman Tour, e eu já gravei um vídeo falando sobre isso, dando dicas de como reservar o cruzeiro, e tudo isso eu vou deixar o link, fiz uma live, né? Eu vou deixar o link dela, que tá salva aqui, se tu quiseres saber mais sobre cruzeiros, senão se eu explicar tudo desse vídeo vai ficar de 10 horas. O cruzeiro em si, de 7 noites, né, que passava pela... saía da Espanha, aí fazia Itália, fazia França, e é isso, e voltava pra Espanha. Ele custou 4.398 das duas pessoas, com taxas e tudo que tinha direito, tá? Então, all inclusive, todas as bebidas, todas as comidas, todos tudo. 4.398 para duas pessoas. Muito bem, que mais? Da volta, a gente precisou dormir uma noite também em Barcelona, porque a gente não sabia o horário que nós ia fazer o check-out e tava com medo de perder, de comprar uma passagem de ônibus, dar algum problema, enfim. E aí a gente acabou reservando uma noite num hostel, que também foi legal, um quarto individual, R$250 para os dois, num hostel bem localizado. Mas se vocês quiserem saber o nome de algum hostel, deu um link de algum dos Airbnb que a gente ficou, alguma coisa, é só deixar nos comentários que eu compartilho, tá bom? Sem problemas. Depois a gente foi então pra Toulouse. Em Toulouse eu fiz um curso de francês, tá? De aproximadamente um mês. Era o meu sonho, tipo assim, era o meu sonho ir pra França, era o meu sonho fazer o curso de francês, e eu realizei o meu sonho. Planejei tudo durante a viagem também, porque não deu tempo de planejar antes. Inclusive eu ia ir com uma agência de intercâmbio, que são conhecidos meus e tudo mais, e no final o meu nível do curso não tinha turma abrindo na data que eu queria, eu tinha que começar naquela data, senão eu ia perder tempo, acabei tendo que ir atrás de uma escola por conta própria e tudo mais, mas deu tudo certo, foi muito legal. Então ficamos primeiro 12 noites num apartamento que custou 3.251 com 32. O apartamento era moderno, era legal, era relativamente bem localizado, mas também tem metrô, tem tudo, né? Só que, além dele ser caro, só que era um apartamento bom, valeu a pena, mas além dele ser caro, era longe da escola. Então, eu não ia arcar em ficar mais tempo, porque eu resolvi renovar o curso para mais 2 semanas, e aí eu disse, não, vamos procurar um outro lugar. Acabamos achando um outro lugar, que a gente ficou mais 20 noites, só que custou 3.550 com 11, ou seja, praticamente o mesmo preço, tá, um pouquinho a mais, mas quase o mesmo preço das 12 noites no outro. Então nesse aqui a gente ficou 20, silêncio. Eu confesso que tava difícil de conseguir hospedagem, eu fiquei com medo desse lugar, tinha poucos depoimentos, né, nessa hospedagem, que a gente ficou por último, de Toulouse, e dava a entender que era um lugar particular, digamos assim, que não era casa de ninguém, dentro da casa de ninguém, mas que era dentro do pátio de uma família. Eu fiquei meio sem entender, mas eu disse, vou rezar e não tem mais como gastar mais dinheiro que isso, tá acabando o dinheiro, meu filho. E aí a gente foi. E no final deu tudo certo, foi maravilhoso. O barulho de vizinho não dá bola. Era uma casa de 2 andares, e aí no canto, assim, que pegava quase toda a parte de baixo da casa, tinha uma entrada separada e uma casa separada, né? Então, eram 2 franceses, né, um casal de franceses, e eles alugavam essa parte que eles fizeram como se fosse uma outra casa. Então, assim, era na casa deles, só que a gente não tinha acesso à casa deles, nem eles aonde a gente estava, e a gente não se encontrava praticamente nunca, a não ser, às vezes, eles estavam na janela, assim, eu dava oi e tal. Super tranquilo, eles muito gente boas, inclusive uma noite eles convidaram a gente pra ir no quintal que eles tinham lá, só tinha acesso pela casa deles, convidaram a gente pra ir lá tomar um drink, alguma coisa, e eu acabei, pra não chegar lá sem nada, eu fiz umas coisinhas brasileiras, brigadeiro, não sei mais o que, não sei mais o que, levei e cheguei lá e eles tinham feito coisas francesas, olha que legal, então tinha coisa com foie gras, tinha vinho, fruta de lá, queijo de lá. Eu tava, assim, encantada de poder provar as coisas
Até porque a gente não foi em restaurante chique, se tem uma coisa que a gente não gastou horrores foi com comida e muito menos com bebida, porque a gente não bebe álcool, essas coisas. Então era um refri no lugar e deu. Então, e quando a gente comia fora, na maioria das vezes era fast food e não comíamos coisas chiques e tal. Então, foi muito legal provar isso aí, conhecer um pouco mais da experiência da cultura deles, conversar e poder praticar o meu francês. E também teve um outro dia que eles foram viajar, ficar o fim de semana fora, deixaram a chave pra gente ter acesso ao quintal se a gente quisesse ir lá. Muito legal. Então, beleza. E depois, pra terminar, a gente foi pra Paris nas últimas 4 noites. Ficamos 4 noites num hotel, que era um hotel bem mais ou menos. Nós ficamos no pior quarto que tinha no hotel. Infelizmente, nos botaram no pior quarto. Mas assim, Paris é uma cidade extremamente cara, não é mesmo? Então eu tive que me conscientizar que eu não tinha como exigir muita coisa pelo que eu tava pagando, que já era muito, mas que pra Paris é pouco. Então 4 noites nós gastamos 1.564 num hotel que devia ser o quê? Umas 3 estrelas, talvez, mas que era bem mais ou menos, mas tudo bem, relativamente bem localizado e conseguimos fazer tudo que a gente queria, sobrevivemos, tudo tranquilo, tá? E então, de hospedagem, a gente gastou no total R$19.059,68, tá? De todas essas hospedagens que eu citei. Vamos lá, lembrando, a gente podia ter gasto muito menos, mas é aquilo que eu disse, eu preferi, né, já que eu tinha condição, eu tinha guardado dinheiro muito dinheiro para essa viagem, e eu queria ter essa experiência boa, sabe? Não só me estressar. Beleza. Seguro de viagem. Para 2 pessoas, nós pegamos o seguro, aquele que tem a exigência da Europa, que é no mínimo 30 mil euros, sei lá, é o quê. Eu acho que nem precisaria por ter a cidadania, né, não seria exigido de mim na entrada lá da Europa, só que a gente sabe que se der alguma merda, estamos ferrados. E eu sempre prefiro viajar com seguro. Como eu vendo seguro e consigo uns preços muito bons, eu consegui para nós dois 1.703,89, sendo que normalmente estaria tipo assim, uns quase R$4.000 dos dois, tá? E depois ainda subiu o seguro, eu te deu até que um pouco de sorte. Então, é dinheiro, mas poderia ter gasto muito, muito mais. Eu consegui um preço muito bom pra nós. Muito bem, esses preços para 2 pessoas, tá? Eu gastei no cartão de crédito R$160, que envolveu viagem de ônibus, de Barcelona para Toulouse, acho que foi só isso, no cartão de crédito. Aí a gente teve Uber também, que a gente gastou R$400 aproximadamente, né, que foram 85,61 €, e também um trem de Toulouse para Paris, a gente foi de trem, R$450, que na verdade era 98 € e deu 450 quando fechou lá o negócio do cartão. Vou ficar sem bateria. O curso de francês com material, que era separado, deu 3.071,45, tá? De um mês, né? 2 semanas mais 2 semanas, que foram 653,50 €. Deu em reais 3.000 e pouco. Beleza. Outros gastos, então, que envolvia alimentação e outras coisas, foram 2.358 €, que totalizaram 10.611 reais, tá? E aquela média das compras lá que eu botei, que agora eu não me lembro se eu calculei no valor final. Mas, calculando tudo isto, tudo, que vocês podem ver que o que mais gasta ainda é a hospedagem, né, no nosso caso, mas tu poderia gastar muito menos, dependendo do tipo de hospedagem que tu vai pegar e tudo, mas o total deu R$4.536,02. Esse foi o cálculo total da nossa viagem, e eu já tava imaginando que eu ia gastar mais ou menos isso, uns 40 mil. Então, para quase 3 meses, tendo uma condição aceitável da viagem, eu achei um preço até que bom. Mas poderíamos ter economizado, se quiséssemos, e também, seja se planejando com mais antecedência, de repente ficando mais tempo num lugar para economizar mais, e com menos transporte também, e tendo, o que mais? Já nem lembro mais, mas poderíamos ter gasto muito mais também se tivéssemos ficado em lugares ainda melhores, ou só em hotel, ou comido em restaurantes chiques, bebido muito vinho e aquela coisa toda chique, que a gente não tem esse costume, né? A gente também comprou coisas boas no mercado, não vou dizer que não, mas assim, sempre procurava comprar as coisas de marca mais barata, não gastar absurdos, mas também teve vezes que a gente teve que colocar coisas fora de uma
trocando de cidade, porque a gente exagerou nas compras e depois não tinha como levar junto as coisas. Mas basicamente é isso. E eu vou ter que falar mais coisas, mas o vídeo tá muito longo, então qualquer coisa que vocês tenham ficado de dúvidas desse vídeo, qualquer coisa que eu comentei que vocês queiram que eu fale mais, é só me deixar nos comentários que eu faço mais vídeos. E se tu gostaste, deixa teu like, me conta aí que viagem tu tá pensando em planejar, quanto tu tá pensando em gastar, quem sabe eu posso fazer vídeos dando dicas de como planejar uma viagem mais econômica, ou tipo a nossa, ou sei lá, o que vocês quiserem. E se inscrevam no canal se não são inscritos, sigam no Instagram, então, se não seguem, né? O meu Instagram principal e também o Instagram Quero Ser Nômade, que eu falo mais, posto mais coisas de viagens. Beleza? Ai meu Deus, cansei. Espero que vocês não tenham cansado tanto assim, mas eu acho legal compartilhar as coisas que a gente passa, dar qualquer dica, contar qualquer babado, pra que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Tá bom? Então nos vemos numa próxima viagem. Beijinhos, tchau, tchau.